Boa noite, bem-vindos ao último programa desta série dos Verdes Anos. Hoje vamos falar sobre os adolescentes do século XXI, sobre aquilo que pensam e esperam do futuro, todos aqueles que têm agora menos de 15 anos. Temos connosco, para além do professor Daniel Sampaio, boa noite, o Pedro Avilés Mendes, que tem apenas 12 anos, mas já sabe o que quer fazer quando for grande. Por incrível que pareça, aos 12 anos, o Pedro sabe exatamente aquilo que não quer que aconteça no século XXI. Boa noite, Pedro. Boa noite. Como é que aos 12 anos se vive tão preocupado com o meio ambiente? Eu acho que é essencial vivermos preocupados com o meio ambiente, porque no futuro, se não estivermos preocupados com o meio ambiente, vai ser como se vê nos filmes de ficção científica, aquele caos. Tu acreditas nisso, sinceramente? Se começarem a fazer medidas maiores de segurança, se não continuarem a aldrabar todas as coisas que fazem. O que é que tu achas? Quem é que tu achas que aldraba mais? As fábricas que poluem? As fábricas, porque todas as fábricas com cabeça têm um centro para despoluir os resíduos todos, porque depois esses resíduos são maus para tudo, até para nós, porque a maior parte das pessoas não fazem ideia do que é que isso é. Eu já sei que tu fizeste uma vez campanha contra as chuvas ácidas, não foi? Na tua escola, como é que foi? Pronto, eu fiz uns papéis com um amigo meu, escrevemos uns papéis com as coisas todas más da chuva ácida, como é que isso se faz. Em Portugal, por enquanto, e felizmente, ainda não há muitas chuvas ácidas. Já houve umas em Setúbal, por causa daquele núcleo industrial. Isso. Mas seja melhor explicar um bocadinho o que é, porque há pessoas que podem estar a ouvir e que não sabem. Pronto, a chuva ácida é uma mistura, quando os poluentes vão para a atmosfera e misturam-se com a água nas nuvens. Essa mistura forma dois tipos de ácido. O ácido sulfúrico, que é aquele ácido terrível que faz mal a tudo, e o ácido nítrico. Pronto, quando essa chuva cai, que é chamada chuva ácida, pode destruir monumentos, corroer esses monumentos e depois destruir. Faz mal à saúde de todos que vivem na cidade ou no campo, faz mal às florestas, porque infiltra-se no chão, depois as árvores morrem quando chupam a água ácida. Uhum. Pronto, é mau para tudo, até para os animais. Onde é que tu aprendeste tudo isso? Tu aprendes porque gostas ou aprendeste na escola? Quem te ensinou? Porque na escola, eu neste ano, agora no 7º ano, demos algumas coisas disso, só que deixam tudo para o fim. Em ciências é a última parte do livro, em geografia é a última parte do livro. Normalmente nunca se chega ao fim do programa, só se formos a correr, e foi isso que aconteceu. Fomos a correr e eu perguntei a alguns amigos meus: tu percebeste alguma coisa tal? Não perceberam. E tu percebeste porque tu te interessas para além da escola? Pois, porque eu me interesso, porque eu já tenho interesses nesse sentido do ambiente e acho que é necessário avisar as pessoas que não têm noção disso. O que é que tu fazes no teu dia-a-dia para conservar o ambiente? Eu faço assim o possível, porque há livros até que dizem maneiras de ajudar o ambiente fazendo coisas simples, desde tirar o pó da máquina de secar roupa, meter repetores de caudal nas torneiras. Meter o quê? Desculpa. Umas coisas que reduzem a quantidade de água que sai, mas é igual. Meter garrafas de água cheia no autocolismo, podes fazer de tudo numa casa para ajudar o ambiente. E tu fazes ou aconselhas os teus pais a fazerem? Eu aconselho os meus pais a fazerem, só que como sempre o tempo não chega para tudo. Por isso, de vez em quando levo o papel para reciclar, e coisas assim, só que eu acho que devia haver um papelão, isso tudo, em todo o lado. Um depósito onde se pôr papel. Um depósito onde se põe papel, porque isso, as pessoas são espertas, algumas, e elas pensam que se tiverem ali uma coisa ao lado, vão lá pôr, tal como põem o lixo no contentor. Se cada casa tivesse um contentor para lixo e um contentor para papel, só para pensar agora nisso, era muito melhor. E tu consegues fazer isso em casa, essa separação dos lixos?
De vez em quando consigo, porque meto, pronto, os jornais e assim. Porque o papel reciclado é muito melhor, porque não se tem de roubar árvores nem nada disso, porque usa-se papel já usado, usa-se 1/3 da energia e da água, por isso é tudo melhor. Olha, Pedro, e para além das tuas preocupações com o ambiente, tu és um paleontólogo, um pré-paleontólogo, não sei se pode falar já de um paleontólogo aos 12 anos. Não, e tu tens imenso interesse por fósseis, por dinossauros, e eu gostava que me falasse um bocado, tens um osso enorme aí, que acho que foi um osso que tu encontraste. Pronto, este osso não fui eu que encontrei, foi um amigo do meu pai que tinha uma quinta e lá encontraram sócios mesmo. E então, deu este ao meu pai porque sabia que eu gostava disso. E então... Já viu, Daniel? O osso, isso que é? Eu estive a ver, pronto, em livros e coisas. Pronto, e vi que isso era mais ou menos um maxilar, com uma fratura. Um maxilar que é dinossauro? Não, dinossauro não é, porque eu depois mostrei à minha professora de ciências e ela disse que era um maxilar de facto, mas que devia pertencer a um mamífero pré-histórico. E tu tu fazes alguma coisa com aquilo que tu encontras ou não? Faço. O que é que fazes? Trato de todos os fósseis que encontro, limpo, porque isso tem que ser já regularmente. encontraste tu próprio? Aqui, nesta coisa, aqui neste conjunto, encontrei este fóssil. Que é um búzio, não é? Não é bem um búzio, é uma espécie de búzio pré-histórico. Pronto, e também encontrei este. Isso é o quê? Parece-me uma enguia. Este parece uma enguia, só que é uma espécie de lula. Pronto, esta era a parte dura, depois aqui saía a cabeça da lula, aqui nesta parte. Disto enorme. Pronto, este aqui é pequenino. Este aqui é um peixe, não é? Esse é um peixe. Queres mostrar? Este é um peixe, mas este não foi encontrado por mim, este aqui foi comprado. Este é um peixe que fossilizou na terra e que está intacto quase. Pois, está quase intacto. Porque todas estas pedras, todos estes fósseis, estão todos guardados em calcário. Porque o calcário é uma rocha sedimentar, por isso estes fósseis, por exemplo, isto era um peixe normal, pré-histórico, que morreu, caiu no fundo do mar, provavelmente, e foi coberto, depois esse fundo do mar foi coberto por outros sedimentos. E depois esses sedimentos ficam sólidos e conserva-se o peixe intacto. Depois minerais entram dentro do fóssil e assim ficam muito mais resistentes e, como se pode ver, fica ótimo o fóssil. Olha, e que mais é que encontraste? Esta concha aqui? Esta concha, que eu também encontrei, é parecida com as conchas atuais. A maior parte das conchas que se encontram... E tu sabes datar as coisas que encontras? Assim, de repente, não. Mas o que é que tu fazes? Pronto, tens uma biblioteca enorme em casa, já sei. Pois, sim, tenho. E tenho... Tu compras, como é que compras esses livros? Eu compro, pronto, uso parte da mesada, de vez em quando vejo um livro bom, compro. De vez em quando, nos anos, ou no Natal, ou dão-me livros assim. Eu sei que tu trocas, tu emprestas documentação tua aos teus irmãos que são mais velhos e cobras por cada consulta para poderes comprar os teus livros, não é? Eu chamei isso a Biblioteca Pedro e é um sistema... Tu tens 2 irmãos mais velhos? Tenho. É um sistema que eu arranjei e depois quando eles querem alguma coisa, cobro por pesquisas. Quanto é que tu cobras por uma pesquisa sobre golfinhos, que é uma das tuas especialidades? Isso depende do número de livros e das coisas que eu tive que investigar. É um esquema bem montado, não achas, Daniel? Normalmente é pouco, pronto. Olha, e tu não tens problemas na escola pelo facto de saberes muito mais do que aquilo que compete na tua idade sobre ciências da natureza? Não. Não? Não és tratado como um menino prodígio e de... Não. Não? Não, pronto. E tentas contrariar esse rótulo de menino prodígio também? Tento. Tens consciência de alguma forma que isso é uma coisa... E consigo contrariar, porque acho que não, que esse rótulo está errado. Porquê? Porque, de facto, eu não sou um menino prodígio. Sou uma pessoa com interesses. Há uns que têm mais interesses para o futebol, outros têm mais interesses para a música. Neste caso, eu tenho interesses
fósseis e ambiente. Olha, em relação a esta questão do ambiente, que eu estou de acordo contigo, que é muito importante para o século XXI, como é que achas que os teus colegas aderem ou não aderem a esta ideia? Achas que há entusiasmo por isso ou é uma coisa que só, por enquanto, é de muito poucos? É de muito poucos. Mas a preocupação talvez seja de muito. Talvez o interesse em estudar não seja de muitos, mas não notas mais preocupação dos teus colegas em relação a este tema? Alguma, mas continua a ser pouca para o que devia ser. Porque, pronto, eu acho que isso depende muito da escola. Se a escola, por exemplo, aderir a uma instituição ecologista, depois pode-se fazer montes de coisas, desde reciclar papel. Há escolas que fazem isso, que eu sei. A tua escola faz? A minha escola, por enquanto, ainda não fiz nada. Eu não consegues convencê-los, não consegues contagiá-los? Não. Já foi lá alguém, por exemplo, de uma associação ambientalista, já lá foi falar? Algumas escolas têm isso? Não, não. Pessoas que pertencem às associações que há e que vão lá fazer debates com vocês e discutir? É uma coisa que para o ano tu poderás organizar? Mas já organizaste exposições? Nessa escola, não. Mas noutra? Na outra... Pronto, não. Há quanto tempo é que tu te interessas por estas matérias? Fósseis. Fósseis, golfinhos, ainda podemos falar de golfinhos. Os golfinhos é muito recente, porque foi quando eu comecei a ir para o SAP e comecei a ver os golfinhos que estavam lá e, de facto, acho que são os animais espetaculares. Pronto, comecei-me a interessar e agora estou com a mania dos golfinhos também. Há uma certa extinção, não é? Extinção dos golfinhos. Há bastante risco de extinção e eu acho magnífico é que a maior parte das empresas que estão lá usam os golfinhos como um símbolo. Há algumas, pronto, são mesmo de proteção aos golfinhos. Outras não. São fábricas mesmo. Por exemplo, há lá uma fábrica que é de papel, que é a Portocel. Esses já fizeram uma redução, pronto, significativa na quantidade de poluição que deitam. E também é bom porque usam, não sei se já usam, mas deviam usar, pelo menos, para branquear o papel. Usa-se também água oxigenada. Pronto, já não é preciso usar aqueles químicos horrorosos que deitam um cheiro horroroso e têm imensa poluição. O maior perigo para os golfinhos é um poluente, que é o PCB. Que é o quê? Tens que me traduzir tudo, porque eu sou completamente ignorante. Ou BPC. Que é o quê? PCB em inglês. Que chamam-se bifenilpolicloretos. Pronto, é um tipo de químico que entra na cadeia alimentar dos golfinhos. Por isso os peixes, quando estão a filtrar o plâncton, comem essa coisa. E os golfinhos comem os peixes e ficam com manchas na pele, principalmente... E isso é mortífero? Não é mortífero, mas pronto, pode causar uma morte mais cedo e um mal-estar dos golfinhos. Não é um caso extremo, por exemplo, há casos na Escócia de putrefacção da pele, completamente. De putrefação da pele? Sim, completamente. E aqui não é bem o caso, tem umas manchas que é grave, mas... E olha, tu para além de te interessares e de estudares, depois fazes alguma coisa, dás alguma frequência àquilo que estudas? E ao teu interesse? Em que sentido? No sentido de, assim como fizeste os panfletos contra as chuvas ácidas, se vais falar a algumas instituições ou se... Sim, por exemplo, aqui, eu não tenho aqui, mas mandei uma carta para a Baía dos Golfinhos, no Jardim Zoológico. Perguntar se podia ir lá ver como é que era. Disse que gostava muito de golfinhos e eles convidaram-me para eu ir lá ver o dia-a-dia dos golfinhos. E tu já foste? Ainda não, porque depois tenho que marcar pelo telefone. Como é que é? E faço, eu mando cartas para informações, só que é triste porque a maior parte das vezes não obtenho. Não te respondem. Mas tu achas que não te respondem pelo facto de teres só 12 anos ou achas que não te respondem porque é assim que as coisas funcionam em Portugal? Eu acho que é pelas duas coisas, mas a principal é a segunda. Daniel, não acha um bocado perverso uma pessoa como o Pedro, que é um estudioso, ele estuda porque gosta, ninguém o obrigou a estudar, e não é um bocado perverso na escola, depois de não ter abertura, as escolas não têm abertura para pessoas que se interessam muito, para crianças neste caso, que se interessam muito por certas matérias, não é?
está tudo um bocado normalizado. Esse é o aspecto da escola que já temos falado, mas que é muito importante falar acerca deste assunto, que é as novas mensagens que a escola deve dinamizar. Por exemplo, esta mensagem que o Pedro aqui traz é uma mensagem para o futuro, de proteção da natureza e do ambiente, mas que tem que ser potenciada. Ele sozinho ou com 2 ou 3 amigos não pode espalhar esta ideia. É muito importante que a escola dele e outras escolas possam seguir nesta linha. Apesar de tudo, acho que tem feito mais alguma coisa por isso. Acho que neste momento há mais interesse dos professores e das escolas por esta questão. Por exemplo, na questão de Foscou, houve uma certa dinamização das escolas, com muitos abaixo-assinados e trabalho. Agora é insuficiente para a quantidade de problemas que vamos ter no século XXI. Isso com certeza que sim. Mas não acha que nas escolas e as pessoas em geral têm um bocado a mania de olhar para estas pessoas como o Pedro e chamar-lhe cientista maluco, alucinado, um menino prodígio e pronto, catalogam e acabou. Não acha que há uma certa dificuldade quando há pessoas que têm interesses genuínos como o Pedro e que não quer de todo ser menino prodígio? Eu acho que esta é uma dificuldade dos adultos em geral. É lidar com eles. As mensagens de transformação vêm da gente nova. Normalmente são as crianças e os adolescentes que vão à frente dos adultos em termos do futuro, em termos das mudanças. Eles pressentem as mudanças e é assim em todo o lado. A juventude tem essa potencialidade. Os adultos demoram mais tempo a perceber que estas mensagens... Que na primeira parte está para trás e depois está para a frente. E não há nenhum desses xaropes que consiga fazer isso. Porquê? Por causa do dedo retrátil? Não é bem um dedo retrátil, porque os dedos retráteis não são assim, não é? É uma espécie de dedo retrátil, não é bem? E só há um dinossauro conhecido até agora que consegue fazer isso. Chama-se Guanodon, que ele tem aqui um espinho enorme. Eu até posso exemplificar com isto for. Tem aqui um espinho enorme que servia para se proteger. Depois aqui, saído assim, tinha um dedo retrátil, que fazia assim, que era para comer bambus, isso como tem hoje os pandas também. E eu propus lá à senhora que está a chorar que podia ser um desses, mas muito maior, mas ela justificou que não era. Achou uma boa ideia, mas não era porque esses dinossauros tinham uma pegada diferente, mais leve, não podia ser assim. Pode ser uma diferença, um cruzamento, não sei. Muito bem, Pedro. Olha, gostei imenso desta nossa conversa, fiquei a aprender. Aprendi imenso, aliás. Muito obrigada por teres vindo, Pedro. A escolha do Pedro para o século XXI definitivamente é a paleontologia e a defesa do ambiente, coisas que certamente fará com a ciência e o talento aqui amplamente demonstrados. Uma vez que se trata do último programa sobre a adolescência, fomos ouvir o que um grupo de 10 rapazes e raparigas tem a dizer sobre o futuro. Falaram dos sonhos, dos medos e de tudo aquilo que os preocupa ou faz felizes, agora e no tempo que há de vir. Vamos ver o que eles disseram. Gostava de seguir a biologia ou bioquímica e ver daí depois o que é que podia fazer. Se possível, educar num bom sentido e sensibilizar as pessoas para que o ambiente não se torne apenas num problema, que seja algo de que nós nos possamos orgulhar e que possamos dizer que eu fiz isto, eu contribuí para uma melhoria e estou contente porque fiz isto. Separar o lixo, ter cuidado com os produtos que compro, se são amigos do ambiente, sprays, malas de pele, que acho que são objetos fúteis que não há necessidade nenhuma, são objetos que na vida diária aquilo são apenas um ornamento e não há necessidade nenhuma de se matar animais, de se estragar uma fauna e uma flora, daquilo ando com uma carteira debaixo do braço. Acho que é totalmente absurdo e inútil, não há necessidade nenhuma. Paz entre os homens, paz com a natureza e depois aqueles pequenos desejos materiais que todos gostamos de realizar, ter um bom emprego, uma boa casa, uma família, um carro bom. Esses pequenos desejos materiais, se possível, deixá-los num segundo plano. Em primeiro plano, acho que estamos nós, e o ambiente que nos rodeia, o mundo que nos rodeia e todo o nosso tesouro natural que é o meio ambiente em que vivemos e os animais que temos e a tristeza que é perdê-los por estupidez nossa do homem.
Acho que é muito triste perder o nosso tesouro. Os grandes males que necessitam de soluções. Não sou eu que as posso resolver, não são essas soluções que eu posso resolver. São grandes, é o Estado, é o país, é a comunidade europeia, é o mundo. Não sou só eu. E embora eu possa ajudar, não é a minha ajuda sozinha, eu sozinha não sou suficiente para fazer grandes melhorias. Mas tenta. Muito. Ser engenheiro informático. Eu gostava de trabalhar com computadores, porque com os computadores nós podemos comunicar com novas culturas, com novas pessoas que estão muito longe, sem sair de casa, né? Tem os seus prós e os seus contras. Quais são os prós e os contras? Vai facilitar mais comunicação entre as pessoas e o trabalho vai ser mais fácil, mas depois as pessoas vão ter menos convívio entre elas. Vai haver menos contato pessoa a pessoa, mas pessoa-máquina. E isso não te apavora um bocado? Acho que sim. Porquê? Porque uma das coisas que eu mais gosto é os meus amigos. Eu gosto de falar com os meus amigos. O futuro ideal, não sei, onde todos estivessem felizes, que é um pouco difícil. Talvez começar na escola, desde pequenos, desde a primária e isso. Mudar a mentalidade das crianças, para que elas, quando fossem mais velhas, ter uma educação mais generosa. Assim. O engenheiro mecânico trabalha com todo tipo de máquinas, portanto não só opera um pouco com máquinas, mas portanto pode, por exemplo, posso trabalhar numa fábrica, supervisionar, no sonho de futuro seria assim haver portanto, uma melhoria no ambiente em termos ambientais, pronto, que era para todos conseguirmos viver aqui, continuar a viver aqui. O que é que tens mais medo? Mais medo? No fim do mundo. Penso que já houve menos cuidado. Agora não, agora as pessoas começam cada vez mais a ter consciência do que está a acontecer. Eu se calhar vou ter filhos e quero que eles vivam bem, portanto o que mudou em mim foi precisamente passar a ter mais cuidado com essas coisas. Por exemplo, um motor mais ecológico, de custo barato, que fosse acessível a todos, portanto, ou até promover campanhas, por exemplo, para as pessoas utilizarem mais transportes públicos, porque hoje acho que é mau vermos uma pessoa dentro de um carro, quando um carro pode levar muito mais gente e um autocarro ainda pode levar muito mais gente. Portanto, se as pessoas andassem menos de carro e andassem mais transportes, acho que era melhor, pelo menos o nível de poluição era menor. Eu queria ter uma função de tentar proteger os animais, porque eu acho que não existe muita gente. Há muita gente que diz, ai, os animais são tão queridos, não sei o quê, mas depois não querem saber. Eu é todo tipo de bicho lá para casa, e a minha mãe também não gosta disso muito, mas pronto. Tentar melhorar as condições dos animais nos zoos, porque eu acho que os zoos, para mim, eu não gosto de zoos, porque os animais estão num stress tão grande dentro de um zoo, porque eu acho que devia ser mais transformado numa reserva natural. Todos os zoos deviam ser transformados em reservas naturais, porque a gente vai ao zoo e eu pelo menos fico com uma situação, fico triste lá, e só de olhar para dentro das jaulas e ver os bichos ali estressados de estar ali e andam sempre de um lado para o outro e ficam doentes e chegam a morrer mesmo disso. Os crocodilos, mesmo no zoo de Lisboa, se for ver, não estão numa jaula, estão lá embaixo num sítio em que têm um bocado de água, não sei o quê, mas é muito pequenino, os bichos acho que não vivem ali, acho que aquilo não é viver. Os bichos, para mim, eu gosto mais de vê-los, ir para um campo e ver os pássaros a voar e os pássaros soltos e aqueles bichos todos ali e estar em parques naturais e adoro ver aquilo tudo, nem que seja com binóculos ao longe, não os podia tocar, mas eu prefiro assim do que vê-los a sofrer num zoo, eles estarem ali a morrer, acho que aquilo é uma morte lenta.
o século XXI ideal para mim era ver um desenvolvimento em termos de haver, pronto, por exemplo, as fábricas, todas elas aplicarem filtros, de não lançarem os produtos ou terem a sua central de tratamento de águas ou de tratamento dos produtos tóxicos ou qualquer coisa assim, para não deitarem para os rios e não poluírem o ar e essas coisas, porque se a gente não fizer nada agora, no futuro, é mesmo, se não fizermos nada agora, se não começarmos a atuar, daqui a uns tempos já não tem cura mesmo. Já não conseguimos tratar nada. Eu adoro política. Já o meu pai era e um dos meus sonhos era de facto ser política, sério. Política e as ideias, eu adoro isso. Aumentando o nível de educação, diminui-se o nível de exploração. Porque o nível cultural aumenta e uma pessoa não se deixa explorar tanto. Agora em África acabou a guerra. Em Angola, Moçambique, está tudo a acabar a guerra. A não ser num estado vizinho ao outro, continuam aquelas guerras. Mas se nós conseguirmos auxiliar, outra vez não é num género de neocolonialismo como aconteceu no século XIX, nos finais do século XIX, em que fomos no estilo imperialista, não, mas no estilo corporativismo. Ou seja, irmos auxiliar a desenvolver capacidades industriais, infraestruturas, porque a África é dos continentes mais ricos em matérias-primas, de onde se podem extrair, de facto, tudo. A África esteve estagnada durante 5 séculos. Naquele período, ninguém se serviu da África. Foi só para explorar. Foram lá buscar a mão de obra dos escravos. Foram lá explorar as minas. De resto não fizeram mais nada, não criaram infraestruturas. Eu, apesar de já me ter despedido do Pedro, vou voltar só para lhe pedir um comentário. Pedro, ouvimos o primeiro grupo de 5, porque fizemos 10 entrevistas, ouvimos os primeiros 5 e quase todos se mostraram muito preocupados com o ambiente. Portanto, não estás sozinho. Eu acho que nunca estarei sozinho. Mas o que é que te pareceu? O que é que... Acho ótimo, porque assim, com um grupo de pessoas que digam a outras, que depois essas outras vão dizer a outras, acho que já se pode fazer alguma coisa no sentido de melhorar o ambiente. E já ficas mais otimista? Eu gosto muito de ser otimista. Gosto mesmo muito de ser otimista. Mas também temos que ser realistas e eu, queria muito que no século XXI fosse tudo ótimo e acho que se está a fazer um esforço nesse sentido, por todos os sítios. Alguns ainda não estão, mas eu acho que agora se aumentarem a vontade, a rigidez nesse sentido de melhorar o ambiente, as fábricas, os carros, isso tudo. Nos carros, por acaso, acho que uma coisa boa que foi pôr o catalisador. Isso é ótimo. E a gasolina se enxuga. Olha, Pedro, obrigada. Mais uma vez, espero que no século XXI a paleontologia dê, não para sobreviver, mas para viver com algum conforto. Obrigada, mais uma vez. Ficamos para o intervalo e voltamos na segunda parte. Voltamos para a segunda parte dos Verdes Anos sobre os adolescentes do século XXI. Uma das grandes preocupações dos nossos dias é o racismo e os seus efeitos perversos na evolução da sociedade. Enquanto os políticos, alguns, debatem e fingem procurar soluções, os defensores dos direitos humanos não dão tréguas, levantam o dedo e acusam militantemente todos aqueles que favorecem ou protegem o racismo e a xenofobia. Os adolescentes esses não podem fazer muito porque não lhes sobra poder. O que podem, e muitos fazem, é tentar contrariar as tendências racistas que se manifestam nos meios e lugares que frequentam. Connosco está hoje a Nádia, de 14 anos, moçambicana, que já sofreu na pele a discriminação pelo simples facto de ser de cor diferente. Boa noite, Nádia. Quando é que tu sentiste que os outros te rejeitavam ou te separavam pelo facto de seres uma cor diferente? Foi quando eu andava na primária. Eu era muito pequena, não percebia porquê, mas punham-me assim um bocado de parte. Eu chegava a casa, chorava, mas eu não sou deficiente de nenhuma
Eu tenho pernas, braços, como outros qualquer, só que, pronto, eu sentia que havia sempre alguma diferença. Porquê? Será que era da minha cor? Só que éramos diferentes só por fora. Eu não percebia, agora pronto, eu já estudei mais, já sei que se chama racismo, porque eu pensei que pronto, será que eu sou doente? Minha família é doente. O que é que as pessoas, o que é que faziam contigo na escola? Não brincavam contigo? Pronto. Ou chamavam-te alguns nomes? Também, porque nos intervalos, porque nas aulas as professoras não deixavam isso acontecer também, acho que era mesmo para isso que estavam lá os professores, né? Para dar uma certa igualdade. Só que nos intervalos, por acaso, acho que eles não tinham intenções de ofender, só que pronto, os pais diziam, cuidado com os negros, eles podem roubar, podem bater. Pronto, se calhar os meus colegas naquela altura ficavam com aquilo, o que o meu pai disse, se calhar eles nem tinham intenção de ofender, só que pronto, obedeciam sempre o que os pais diziam. Acho que sim, porque deixavam-me de parte. Eu queria brincar com eles, não, é porque não posso tocar na tua bola, não posso. Isso é doloroso. Pronto, eu chegava em casa, chorava. Só que pronto, depois é que eu fui-me apercebendo que era o racismo. E hoje em dia, tu achas que houve alguma evolução? Sim. Foste tu que mudaste ou foram as pessoas que mudaram? Eu acho que eu comecei a perceber melhor as coisas, né? Tentei atenuar esses problemas para mim também. E acho que, pronto, queria que fosse uma igualdade mesmo, normal. Eu mudei, eu sei que eu mudei. Também acho que a mentalidade dessas pessoas também mudaram um bocado. Tu tens mais amigas de cor ou mais amigos brancos? Acho que é um equilíbrio. Tenho, pronto, na escola eu dou-me tão bem com os brancos como os de cor. Mas lá no meu bairro, pronto, lá no meu bairro é um bairro que tem mais negros que brancos, só que eu também dou-me muito bem com os brancos. E como é que os teus pais reagiam quando tu chegavas a casa e choravas? Porque pronto, eu nunca morei assim muito com os meus pais, só com os meus avós. Os meus avós, pronto, diziam que isso era normal, pronto. Este país, eles tomavam uma certa diferença, porque esse país há mais brancos, né? Para eles, para as crianças, para nós naquela altura, era uma coisa nova, pronto. Sei lá, falava diferente. Será que é um bicho de outro mundo? Se calhar ficavam com aquelas coisas na cabeça, ainda mais que os pais diziam. Só que pronto, eu acho que agora já percebem melhor o que é, já há debates. Também porque eu não acho que racismo mesmo seja um conceito, mas sim atitudes que doem na pele. Não sou da cor, porque eu acho que o racismo não está só na cor. Diferença de cor, há muitas maneiras de racismo, não é? Claro. Daniel, tudo o que se passou com a Nádia nesta primeira fase da vida dela contraria aquilo que falámos já no outro programa e que o Daniel disse que se podia estimular logo na escola primária e logo nas escolas esta diferença e usar a diferença como um contributo e como uma mais-valia, no fundo, para aproximar. Como um contributo cultural, porque as pessoas que vêm de outros países e que têm outras etnias têm muita coisa a mostrar, que é importante, faz parte, digamos, do património de uma determinada escola, de um bairro, por exemplo, e, portanto, é essencial que possa haver entreajuda, possa haver programas comuns e que possa haver a possibilidade de participação. Não só na escola, mas noutros contextos onde os jovens se movimentam, há manifestações racistas, é importante dizer isso. Por exemplo, quando esteve cá o Ângelo, falou da discriminação que ele foi alvo, como ele foi mais perseguido por ser negro na polícia, e mesmo, por exemplo, em certos divertimentos noturnos, em certas discotecas, em bares, há uma acontece alguma coisa, é sempre clara cor. discriminação e são sistematicamente responsabilizados os jovens de cor. Portanto, isso é qualquer coisa que nós temos que, no século XXI, caminhar para a resolução destes problemas. A escola tem um papel fundamental, como eu disse, no sentido de o discutir, as famílias também, e, sobretudo, acho que os jovens entre si, porque talvez na primária as crianças sejam mais influenciadas por essas questões, mas talvez depois, por exemplo, na adolescência, já haja muito mais partilha, já haja muito mais atividades em comum. Nádia, tu tens amigos que não sendo de cor, que lutam contra o racismo na tua escola? E que te apoiam? Lutar não lutam, né? Mas acho que eles tentam equilibrar as coisas. Eles topam que há muitas pessoas racistas e pronto, tentam evitar essas atitudes. Por exemplo, assim, posso ter uma colega racista que eu quero me aproximar dela, por exemplo. Ela, não. Só que pronto, eles tentam facilitar as coisas para o meu lado como para o outro lado, porque sabem que posso me sentir ofendida, coisas assim, tentam sempre equilibrar. Portanto, sentes-te mais amparada hoje em dia? Sim. Olha, tu cresceste e como és bonita, se calhar também é mais fácil, achas que é mais fácil uma pessoa de cor, pelo facto de ser bonito, ser mais bem aceito?
Eu acho que a beleza não está aqui, mas sim o modo de vida. A sua situação no país, por exemplo. Eu acho que um presidente negro não é visto, não é da mesma maneira visto como o negro que está aí no lixo, pronto. Acho que a sua situação económica também está em jogo, não é? Achas que não é a beleza que influencia os comportamentos racistas? Achas que é o estatuto social e económico? Se calhar há muitos negros bonitos, só que apesar de serem bonitos, não são tão bem tratados como os negros feios, mas ricos. Eu acho que aí está a diferença, acho que é mesmo o estatuto. E aqui e tu achas que há uma crise de valores aí, para além do racismo, há um exagero naquilo que as pessoas gostam de ostentar e de mostrar? Porque, pronto, eu acho que há dois hemisférios que têm e os que não têm, não é? Acho que esses que têm sempre as mais vantagens, seja feio, bonito, alto, magro, pronto, têm sempre as mais vantagens, porque aqueles, pronto, têm aquelas intenções, são aqueles que roubam, são aqueles que necessitam, só que eles não veem essa parte. Que se calhar roubam porque precisam e não lhes ajudam por isso. Não, e tanto roubam de cor como roubam brancos. Pois, está bem. Só que pronto, dizem sempre que a intenção é diferente. O negro é porque quer, é porque foi criado assim, não veem a parte da necessidade também. Se calhar os brancos também gostam de roubar, se calhar têm mesmo aquele vício mesmo radicais, querem roubar e não sei o que, só que dizem sempre, não, os brancos devem ser necessidade, a vida económica deles está mesmo baixa e não sei o que, só que se calhar com os negros é a mesma coisa. Essa é uma grande questão para o século XXI, é sabermos se nós conseguimos vencer as dificuldades económicas e a questão do desemprego, porque é claro, se houver uma acentuada crise económica, todos estes problemas se vão tornar mais graves e, portanto, há muito mais desequilíbrio nas relações humanas, por exemplo, no que diz respeito à família, no que diz respeito à escola e também no que diz respeito ao racismo. As condições objetivas de vida das pessoas determinam depois muito as relações que os outros estabelecem com essas pessoas. E esse é também um desafio para o próximo século. Esse é o desafio. E qual é a sua perspectiva? É otimista? A minha perspectiva é otimista porque acho que estão a emergir novos valores, que os jovens estão a trazer novas coisas. Na peça que vimos na primeira parte, uma das coisas que surgiu para mim mais evidente foi que eles falam de coisas que são novas. Falam no ambiente, falam na modificação da escola, falam de uma nova maneira até de fazer política, falam dos interesses uns pelos outros e, portanto, acho que há neste momento por parte dos jovens uma crítica muito cerrada à sociedade atual. Isso é muito consciente quando se fala com jovens hoje em dia. E essa crítica não é uma crítica destrutiva, é uma crítica que parte para uma nova sociedade. E há, apesar de haver por vezes alguma desilusão por parte dos adolescentes, há nitidamente uma vontade de construir um mundo diferente, rejeitando muitas coisas que eles receberam da sociedade atual. É isso que me dá esperança e confiança no futuro. Sabe que um dos 10 rapazes e raparigas que nós entrevistamos, um deles é de cor, chama-se Izu, e nós pedimos a cada um deles que desse a música preferida. E a música que aparece antes é a música preferida deles. E a música preferida do Izu é Don't Call Me White, Don't Call Me White, que eu acho que é uma mensagem fantástica e que resultou fantasticamente e acho que tem muito a ver com isso, com uma crítica construtiva, pela positiva. Sim, a crítica ao que existe, mas uma crítica no sentido de se construir um mundo diferente. Eu acho que isto mas é muito um mundo difícil. diferente onde caiba a diferença. E é Sim, por isso sim. que o Izu diz Don't Call Me White. Ele não é branco, não me queiram transformar em branco. No fundo, tu sentes isso. As pessoas gostariam que todos fossem brancos, não é? Mas olha, tu o que é que queres fazer no século XXI, no futuro? O que é que eu quero fazer? Tudo de bom, claro. Mas o que é que estás a pensar fazer como carreira ou como profissão? Como profissão, pronto, eu agora estou numa época muito difícil da minha vida porque é agora que eu vou escolher o meu futuro, entre aspas, né? É agora que eu decido o que eu quero. Porque o meu sonho mesmo para o futuro era ser modelo. Era mesmo ser modelo. Era mesmo deslumbrante se ganhasse assim, um Miss Portugal, Miss Europa, Miss Universo, qualquer coisa assim. Mas pronto, quando eu digo isto, tu és muito ambiciosa, isso é mesmo um sonho, mas eu acho que não é só por mim. Claro que é ótimo aparecer nas capas das revistas e ser paparicada por todos, né? Só que quando eu digo isso não estou a pensar só em mim, porque dói-me imenso ver as crianças no meu país, como em toda a África, né? A sofrerem. Eu, por mim, se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, porque quando vejo ganharem um Miss Universo, isso não sei o quê, sei que é muito dinheiro, muito, se calhar que elas não precisam, a maioria do dinheiro não precisam, claro, que é um novo vestido, mas não sei o quê, só que sobra muito dinheiro que podia ajudar muita gente.
estava a precisar mais que eu nesse caso. Mas tu, para além de modelo, tu imaginas-te a fazer alguma coisa no campo humanitário? Eu adorava ser jornalista também, só que pronto, eu acho que essa parte, este bloco está esgotado. Eu acho que todos agora têm aquela ideia que é jornalista, que é ser jornalista. É uma moda. Eu acho que sim, pronto. Quando vai como agora este programa de ecologistas, eram todos a falar do ambiente e não sei o quê, pronto. Porque eu também gosto muito, eu adoro o mundo da economia também. Adoro mesmo. Olha, e o que é que tu tens mais medo no futuro? No futuro, tenho muito medo do racismo também. Eu acho que é o maior medo que eu tenho, mas não é o único, é sobretudo o racismo. Também tenho medo das drogas, da SIDA, porque resolvem-se os problemas, mas aparecem outros mais graves, né? Porque antes não havia isso do cancro e não sei o quê, foram-se resolvendo os problemas, aqueles daquela altura, mas foram aparecendo cada vez mais graves. Acho que sim, tenho muito medo dessas doenças. Daniela, ela continua a ter medo do racismo, eu acho que é um medo legítimo. É compreensível, esperemos que essa questão seja melhor resolvida no futuro. É uma questão de todos e é uma questão também que passa pela educação. Quando eu falava da escola primária, eu dizia que se calhar aí é que tem de começar essa discussão, esse debate acerca deste problema. Quando as pessoas são muito novas é que podem criar, no fundo, novos valores a partir do debate de ideias. O que é que tu vais ensinar aos teus filhos? Eu acho que devo ensinar, sobretudo, serem compreensivos, porque pronto, eu acho que uma pessoa compreensiva está mais aberta para receber qualquer tipo de atitudes e perceber melhor as coisas, tentar mesmo refletir sobre isso, porque uma pessoa que não seja compreensiva acha que tudo está mal, acha que está... Não tem nada a ver com o que eu penso e não quer perceber os outros, né? Eu acho que eu vou mesmo pôr na cabeça dos meus filhos tentar, né? Porque não vou lhes obrigar a nada, a serem muito compreensivos, tentar não ser superiores a ninguém, porque acho que não existe ninguém superior a ninguém. Eles vão ter capacidades, se calhar que alguém não tem e não vão ter que muita gente tenha, né? Pronto, eu acho que eles têm que perceber que não vão ser o centro do mundo, mas também podem fazer parte da sociedade no futuro. Muito obrigada, Nádia, por teres vindo. Nós estamos contigo nesta luta contra o racismo, que acho que realmente é das coisas em vias de extinção. O testemunho da Nádia deixa-nos, por um lado, um amargo de boca e, por outro lado, uma enorme esperança no futuro, na inteligência e sensibilidade da geração do século XXI. Talvez demore, mas seja possível acabar de vez com o racismo. E antes de acabarmos nós, vamos ouvir o testemunho dos outros 5 adolescentes sobre o futuro e aquilo que esperam poder concretizar e mudar. Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call me white. O que eu quero seguir é medicina veterinária. Dentro do resto das profissões, que é tudo rotineiras, acho que medicina veterinária era a que me satisfazia mais. Eu sou um bocado cético, acho que vai continuar quase tudo na mesma. Já há tantos anos que andamos assim, acho que já não vai mudar muito. Por exemplo, a desigualdade de classes, acho que já desde a Idade Média, com a burguesia, a nobreza, o clero, etc. E agora temos os pobres, os ricos, os muito pobres, os muito ricos, etc. E a classe média. Temos o exemplo agora dos partidos como o Le Pen e etc. E na França, na Rússia, etc. Partidos de extrema-direita que agora estão a ganhar poder. Portanto, está a evoluir para o lado mau, não é? Pronto, não sei. Se continuar assim, pode ser que um dia chegue a Portugal ou ao sítio onde eu esteja a viver e pode ser que eu seja afetado diretamente. Ir a manifestações, por exemplo, contra a tourada, que é uma coisa que eu desde criança que sou contra. Há quem diga que é tradição e que é cultura e não sei o quê, eu acho que é tortura, não é mais nada. Acho que ir a umas manifestações acho que ajudam bastante. Claro que se forem 2 ou 3 pessoas não dá tanto impacto como dão 50 ou 100. Mas se tiverem 2 ou 3 pessoas e eu for, já é mais uma, já são 4 pessoas, e então já é melhor do que se forem 2. Portanto, eu acho que as manifestações principalmente, acho que é o que ajuda a mudar. Desemprego, eu ainda não cheguei lá, mas se Deus quiser daqui a 4, 5 anos já estarei a tentar arranjar um emprego e espero não ter muitas dificuldades, porque hoje em dia o desemprego só vem a aumentar, não diminui. Fazer teatro. Fascina muito o teatro. Acho que no fundo consegue
transmitir às pessoas uma série de coisas que muitas outras artes não conseguem. No futuro eu gostava muito que as pessoas seguissem os seus sonhos, as coisas que elas gostam e que tivessem um bocadinho mais de autoestima, porque realmente não me parece que as pessoas tenham muito hoje. Eu penso que as pessoas fazendo aquilo que elas gostam, não é? Está os sonhos, fazendo aquilo que elas gostam, elas iam se sentir bem com elas próprias e com os outros também. Aí iam ser mais felizes, tinham muito mais capacidade de ajudar os outros e assim, ajudando uns aos outros, se todos fizéssemos isso, acho que podíamos melhorar muitas coisas mesmo. Apetece crescer no século XXI ou apetecia já ter crescido? Não, apetece-me ir crescendo, ir aprendendo, não é? Ou informática ou comunicação. Televisão ou rádio seguido a comunicação. Há muitos que têm 12º ano, universidades e andam a varrer ruas. No século XXI deve ser, na minha ideia, a informática que vai mandar em tudo. Os computadores vão mandar em nós. É uma ideia que eu tenho. E isso não te apavora? É um bocadinho assustador termos robôs a mandar em nós. Mas acreditas mesmo que vai ser assim? Desconfio. Futuro ideal. Não haver guerras, né? Todos podemos viver em, não digo em igualdade total, isso também dá sempre bronca, mas termos mais ou menos todos alguns direitos iguais. Uns comerem ali onde quiserem e outros passarem fome. Há muitos países onde há guerra, se as balas fossem notas, aí evoluía muito. Se eu tivesse poder, talvez dar comida a alguns que andam por aí a passar fome, e dar casa a outros que dormem na rua. E, se tivesse poder, também acabava com outra coisa. Pelo menos as drogas, as pesadas, acabava com elas. Já vi muitos a caírem e assusta. Jornalismo é um sonho, não sei. Na comunicação social há uma coisa muito boa que é podemos, através disso, transmitir a mensagem desejada. Porque, por exemplo, aos meus olhos, de um adolescente, de um jovem, eu vejo que há muita coisa que está mal. E talvez, através da comunicação social, possa transmitir o que eu vejo nos meus olhos aos olhos de outras pessoas. E abrir os olhos a muita gente. Eu acho que a nossa sociedade devia evoluir e de deixar de parte o bem material. E deixar-nos ser gananciosos e como anda meio mundo a tentar lixar outro meio mundo, é o que se passa. E deixarmos o bem material e tentarmos alcançar de estilo uma utopia, algo perfeito para nós e que as classes sociais um dia se juntem, que deixe de haver o pobre e o rico, aquilo que serve o rico. Uma coisa que me preocupa muito é a falta de habitação. Eu quando saio à noite vou ao bairro alto, vou curtir com o meu pessoal, pronto, e vejo na média por noite 10, 15 sem-abrigos. É uma coisa que me choca. E sempre que olho para um tenho um sentimento diferente. E depois também, sempre que saio, seja dia ou seja de noite, vejo casas abandonadas. E também há um slogan, por acaso usado muito pela juventude, que é tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E é o que se passa. E há casas abandonadas e há gente a viver nas ruas. Porquê? Em vez de gastarem milhões a comprarem F-16, esse tipo de coisas, investam na habitação. Eu gosto muito de ciências, mas ao mesmo tempo tenho uma grande paixão pelas artes. Gosto muito de pintar. Pinto nos meus tempos livres, gosto muito de fazer trabalhos com as mãos, trabalhos manuais. E às vezes penso como é que, pintando, eu posso ajudar os outros. É um bocado... Eu tenho esperanças que tenham um futuro risonho para mim e para o mundo, mas acho que para isso é preciso haver uma mudança drástica, se calhar será um bocadinho exagerado, mas acho que não. Acho que cada vez vai haver mais um fosso entre os pobres e os ricos. Essencialmente, vai haver, se tudo continuar neste sentido, mais guerras. Acho que as guerras
são cada vez mais o reflexo da incapacidade de entendimento entre os homens. Eu preocupo muito com o ambiente. Eu utilizo muito técnicas mistas ao pintar e muitas das vezes reciclo papel. Eu utilizo muito jornais, colo, muitos tipos de papéis e depois pinto por cima. Não sei se é uma forma de demonstrar, imaginando, por exemplo, depois vou mostrar as minhas coisas às outras pessoas. Normalmente as pessoas gostam e vêm, mas espera lá, então agora metes aqui o jornal, metes aqui outros papéis e não sei o quê. E acho muito boa a ideia. Quer dizer, como é que uma coisa que em princípio já deveria estar no lixo, como é que eu utilizo, desperdícios e não sei o quê. Tenho esperança que isto mude um bocado, porque acho que está nas mãos, principalmente dos jovens, mudar isto. Eu acho que dentro de nós, apesar de parecer que haver muita ideia de ainda haver uma geração rasca, não é? Dentro de nós há assim um pouco uma revolta, porque estão-nos sempre a tirar à cara, não sei o quê, há insucesso, há isto, há aquilo, mas, por exemplo, a nível da educação, nós temos que pensar que os programas estão desfasados dos nossos interesses, se calhar a incapacidade de conciliar precisamente os nossos interesses, as nossas convicções com aquilo que nos é dado, nos é oferecido. Como José Saramago dizia, que cada vez as pessoas morrem mais, não é só de cancro, é de cegueira e de cancro, de cegueira e de paralisia, de cegueira e de sida. Portanto, acho que essencialmente não nos devemos virar para a desgraça, mas sim para a claridade, acreditar que ainda há muito a fazer, que ainda há muita coisa de bom no mundo, porque toda a gente sabe, não é? Daniel Sampaio, gostava de pedir um comentário, mas gostava de dizer antes que eu adorei fazer estas entrevistas, porque eles disseram coisas importantíssimas todos, assim como todas as pessoas que vieram ao programa, todos os adolescentes que vieram ao programa, e acho que devíamos ter todos vergonha quando falamos da geração rasca, ou quando as pessoas dizem que os adolescentes, que a adolescência é uma crise e uma idade para passar e para esquecer, que não é nada verdade, não acha? Estou de acordo consigo, acho que este olhar cético que por vezes os jovens têm sobre a sociedade atual é no fundo uma visão de muita esperança. Eles sabem que são essenciais para construir um mundo diferente e acho que já estão a apontar pistas nesse sentido. Mesmo quando falam de questões de solidariedade, que é uma palavra por vezes tão mal empregue, eles falam de uma solidariedade ativa, a partir de coisas que observam e que eles pretendem transformar. Eu acho que isso a mim deixa-me cheio de esperança e muito confiante que eles próprios se unirem, se vencerem uma certa apatia e uma certa desorganização, por vezes os jovens têm, que é fruto de muitas desilusões e de serem muito pouco ouvidos e muito respeitados. Por tudo isso, muito pouco ouvidos, não acha? Muito pouco ouvidos. Eu acho que, por exemplo... Uma coisa que eu aprendi é que nós ouvimos e eles têm coisas interessantíssimas para dizer, que contraria tudo aquilo que é o senso comum, não é? A adolescência não interessa nada, interessa é que passe. Eu acho que estes depoimentos, estas duas peças, na primeira parte e agora esta última peça, que têm tantas mensagens que eu recomendava mesmo aos pais e aos educadores e aos políticos que ouvissem o que de facto estes jovens têm para dizer. Acho que sim, vou recomendar àqueles políticos que eu conheço. E acho que eu fiquei muito confiante, e esse é um dos meus trabalhos no futuro, é continuar de facto a ouvir os jovens e a potenciar algumas das ideias que eles têm tido. E tem feito muito bem até agora. Tenho feito o possível. Queria aproveitar esta despedida para, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipa da SIC que realizou este programa, quer no estúdio, quer no exterior, e dar um grande abraço, com muito carinho, e agradecer toda a disponibilidade e todo o profissionalismo com que este programa foi realizado. Para mim foi uma agradável presença de todas as pessoas aqui ao pé de nós. E queria terminar também agradecendo, também muito sinceramente, a todas as pessoas que, de certa forma, falaram deste programa, dos milhares de telefonemas e das centenas de assinaturas que recebemos, de apoio e de sugestões e de pedidos de mudança de horário. Continuem a participar de alguma forma e, da minha parte, até uma próxima oportunidade, se possível, com o melhor horário. Obrigada, Daniel. Nós hoje estamos um bocado tristes porque termina hoje a série de programas sobre a adolescência. Mas antes gostaria de agradecer também eu, mais uma vez, todas as cartas, faxes, telefonemas, abaixo-assinados e tudo o que recebemos aqui nos Verdes Anos ao longo destes últimos meses e aos quais, infelizmente, ainda não conseguimos dar resposta.
Muito obrigado pelo apoio, pelas sugestões e até pelas críticas. Tanto uns como outras foram muito estimulantes e ajudaram-nos a perceber a tempo o que poderia ser emendado e melhorado. Eu e o professor Daniel Sampaio agradecemos também terem sido mais do que meros espectadores e terem funcionado como consciência crítica, uma espécie de grilo falante do nosso programa. Agradeço também em nome de toda a equipa e despeço-me de boas férias.